dos inventores de males, dos soberbos e presunçosos. Sim, porque há uma presunção. Não sei se vocês já pararam para ouvir um desses personagens, seja os proponentes da batalha espiritual ou da maldição hereditária. Nossa, eles vão ter pesquisas para mostrar para vocês. Eles vão ter versículos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, para mostrar. Eles têm seminários sobre isso. Você ganha certificado de formação em cima dessas bases teóricas. Mas o produto final é perturbação de juízo. É provocação de animosidades familiares por conta dessas plataformas interpretativas. E olha, eu não preciso ir nem muito longe. Aqui no Brasil, nós temos um sujeito que se tornou um expoente na pregação da batalha espiritual chamado Daniel Mastral. Olha o que aconteceu na vida desse sujeito. O filho dele, de tão depressivo e consternado, meu Deus, me dá uma dó. O moleque se matou num suicídio, mas assim, não foi um suicídiozinho qualquer. Meu Deus do céu, foi uma coisa horrorosa. Alguém para chegar ao ponto de botar a cabeça no trilho pro... Meu Deus. E calculando ali o horário do portal. Daí mais um pouco, depois do filho, foi a esposa. Por uma ingestão de overdose de antidepressivos. E aí passa mais um tempo, ele mesmo se mata. Agora, por que isso? Ah, porque Felipe, ele descobriu coisas e mexeu com as realidades espirituais. Pode ter sido. Agora, aonde é que está essencialmente a distorção da coisa toda? Entendam. Não existe ninguém que fique se debruçando e se aprofundando nessas teorias, nesses estudos e nessas pesquisas de portais, de batalhas, de estratégias, de ações, associando e espiritualizando tudo, associando tudo à ação de demônios, vendo a passagem do calendário, ou seja, fazendo leituras que vulnerabilizam, que fragilizam. Tudo é uma possibilidade, tudo tem a possibilidade de acontecer. Não tem como alguém passar a vida fazendo seminários disso, estudos disso, e, meu Deus, não fabricar uma ambiência anterior de total fragilidade e vulnerabilidade. Uma pessoa dessa fica tremendamente mais fragilizada para passar, por exemplo, pelos perrengues naturais da vida. O perrengue natural da vida, o suicídio do filho, como é que alguém digere isso com uma mentalidade toda vazada que nem peneira das possibilidades da atuação de Satanás, é que pode agir assim, assado, nessa presunção de saber, de teorias cujo produto final é a fragilização da alma e do ser. O que é muito diferente do que Jesus veio trazer. Não, a palavra que mais grita de Jesus, principalmente que era num momento em que os discípulos estavam começando a ficar apavorados, porque Jesus estava prenunciando a partida dele, e até o prenúncio da partida de Jesus. E que ia ser uma coisa pesada, ele ia passar pela mão dos homens e tudo, e ia ser uma coisa, Jesus foi prenunciando em paz para os discípulos dele, e quase que, meu Deus do céu, numa reação alienígena, Jesus lá em João 16, em João 14 diz, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso. Na casa do meu pai tem muitas moradas.
Ou seja, até diante dos temas mais perturbadores, o que Jesus comunica é segurança. É segurança. Você vê os salmistas antes dessa revelação. Meu Deus, ainda que eu suba no mais alto céu, tu lá estarás. Ainda que eu faça a minha cama no Sheol, no inferno, tu lá estarás também. Ainda que eu tome as asas da alva e voe até o confim dos mares, até lá tua destra me guiará. Salmos 91, então, praga nenhuma chegará à tua tenda, o Senhor é o meu refúgio. Gente, isso é segurança espiritual e é isso que Jesus traz. Mas aí depois, inclusive, da partida desse Daniel Mastral, como um testemunho de como isso levado a ferro e fogo, como isso tornado como temática de vida, como gente abrindo curso para isso, escrevendo livro para isso, como isso trabalha a favor da fragilização, da desestruturação e até no afã de querer ajudar essas pessoas a se protegerem, o tiro sai pela culatra porque implanta nelas crenças que as vulnerabilizam, porque levam elas a chamar o urubu de meu loiro. Levam elas a tratar desconfortos e desafios que elas vivenciam no dia a dia como se fossem ações malignas. E as soluções, meu Deus, são tão estapafúrdias quanto, porque aí coloca as pessoas para virarem verdadeiros robozinhos de leitura da Bíblia, de frequência à igreja, de se ajoelhar e de ficarem orando, mas elas não percebem, mas até o devocionalismo comportamental que elas abraçam como suposta solução para se protegerem desse assédio, gira na esteira desse pavor essencial que é formado dentro delas. Portanto, até a oração e a devoção é produto da paranoia, é produto da insegurança que é formada. Porque ai dela se ela não orar às 3 horas da madrugada, ai dela se ela não ir naquele culto que está sendo feito. Quem é que vive em paz dessa forma? E é por essa razão que esses seminários estão sempre cheios. E é por essa razão que essas igrejas estão sempre lotadas, porque são inventores de males presunçosos e soberbos que sequestram a alma das pessoas com teorias de fragilização, que ou vai pelo viés espiritual, da batalha espiritual, ou vem pela maldição hereditária, pegando toda a sua cadeia familiar para explicar os inconvenientes e os desafios que você vivencia no seu presente. E é aqui que eu quero deixar para a gente refletir. Olhemos para Jesus e nos pacifiquemos nele. Que a gente possa chamar cada coisa pelo seu devido nome. Pelo seu devido nome. Estávamos aqui, um dos temas que surgiram aqui, que a gente conversou, foi sobre a solidão. Mas solidão é solidão e ponto. É desconfortável nesse aspecto e ponto. Mas que terrível mal seria se para além da solidão viesse a associação de que isso é uma investida do maligno e que você não consegue resolver isso porque um parente seu lá atrás ou porque tem uma nuvem maligna e que só uma oração sua às 3 horas da gente, pelo amor de Deus. E aí uma coisa que já é desconfortável fica exponenciada tremendamente por conta de crenças equivocadas e que são propostas para a gente como supostas soluções. Em nome de Deus e citando a Bíblia. Mas são discursos e mensagens de fragilização do ser. Felipe, então a atuação maligna não existe? Existe. Eu sou como Paulo, né? Eu não falo o tempo todo, mas nós não lhes ignoramos os desígnios. Os desígnios. Eu procuro estar atento a absolutamente tudo, sou aberto à possibilidade
de discernir atuações espirituais, sem dúvida. Mas, em boa parte dos casos, principalmente dentro das igrejas, o que eu observo é uma tendenciosidade retórica de diabolizar e espiritualizar tudo, inventando males dos quais só eles, com o conhecimento que eles têm, eles possuem a chave comportamental para que você, seguindo o script que eles falem que precisa fazer, você possa se livrar daquele assédio e daquela atuação do mal, ou você possa resolver a besteira que o teu antepassado fez lá atrás. E, na verdade, tudo é simples, né? E eu concordo muito com o que Paulo recomenda na sua epístola aos Filipenses, e que aqui eu trago como aproximação de conclusão dessa nossa mensagem, no capítulo 4, no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Seja o que ocupe o vosso pensamento, né? E caminhemos como Jesus, pensemos como Jesus. Felizes são... É interessante, né? É como se nas bem-aventuranças de Jesus ele tivesse colocado lá: bem-aventurados os que fazem curso de batalha espiritual, porque esses serão guardados. A presunção dos inventores de males é tão grande que é como se houvesse uma afirmação dessa de Jesus lá, né? Bem-aventurado aqueles que descobriram a chave para quebrar a maldição hereditária, né? Mas não, os felizes, os macários de Jesus são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Os felizes são os misericordiosos, aqueles que conseguem enxergar o padecimento do próximo e se sensibilizar com isso. Os felizes são os que têm fome e sede de justiça, que procuram pelo que seja reto, se incomodam com o que seja distorcido. Os felizes são os mansos, os que trabalham para colocar seus impulsos e desejos para trabalharem em favor da vida. Os felizes são os pacificadores, aqueles que criam pontes ao invés de criarem conflitos. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses são os felizes, são os guardados, que a gente encha a nossa mente desse viver, desse estar, dessa gratidão, desse saudável contentamento com o que a gente tem, com o que a gente pode, com o que a gente alcança, com o que a gente desfruta. Isso altera a nossa energia, guarda o nosso coração nele, porque nele nós temos segurança. Nós não ignoramos a ação do inimigo, mas ele não nos é um tema, porque nós estamos guardados. E quem transforma diabo em tema, produzindo discursos de fragilização e vulnerabilização, consegue extrair a vantagem de, em determinados meios, de pessoas ignorantes e incautas, a fama de autoridade e de pretenso senhor do saber. Mas é só isso, porque tem uma espiritualidade e uma psicologia
altamente fragilizada e sem estrutura para passar o dia mal, e que chega na existência de qualquer pessoa. Mas para quem fica vendo chifre em cabeça de cavalo e cabelo em casca de ovo, na hora que o bicho pega, aí é que vem o ceticismo. Não acredita em Deus e nem em nada, porque é uma teologia completamente vazada. Vazada, fragilizada. E é aqui que eu quero trazer uma reflexão para que a gente guarde o nosso coração em Jesus. Em Jesus, em Cristo Jesus. O resto é papo furado. É papo furado. E se você, porventura, vivencia algo que você julga ser uma opressão, não exclua a possibilidade de ir num consultório psiquiátrico, num consultório psicológico, de você ter um suporte, um aconselhamento dessa natureza, de você diversificar a busca pelo entendimento do que você vivencia. Porque eu vejo a propalação e a divulgação de muitas crenças que, uma vez internalizadas pelo sujeito, levam ele a criar associações com aquilo que ele sente, que acontece com ele, que contribuem muito mais para o apavoramento e para a fragilização do sujeito do que para a resolução dele, propriamente dito. E é isso que eu chamo para a gente poder pensar. No mínimo, procure uma igreja ou um pastor que dialogue de maneira positiva e benéfica com a psicologia, para que então possa ter uma leitura adequada daquilo que te aflige, daquilo que padece. Eu estava, inclusive, vi um vídeo de depois que fui ver que tratava-se de um apóstolo, eu não conhecia a pessoa, relatando o caso de uma mulher que estava à noite vivenciando relações de penetração espiritual, e que a leitura do apóstolo é que eram os íncubos ou súcubos, que são entidades retiradas da mitologia gregas e que foi atribuído o nome a entidades que eram que estavam tendo relações com ela durante a noite. Ah, Felipe, você acha que espiritualmente isso é impossível? Não, não acho. Mas eu não iria por esse caminho. Principalmente em se considerar uma mulher evangélica, nesses ambientes altamente repressores da sexualidade, e de que ela, tendo sido descrita como uma líder de oração, a probabilidade de ela estar vivenciando episódios catárticos e histéricos, justamente do que ela passa o dia inteiro reprimindo, é muito grande. Mas dentro da igreja aquilo vai receber uma nomenclatura de um espírito que está indo lá assediar. E aí qual é a solução que vai ser dada? Vão mandar a mulher orar. Mas ela vai continuar reprimindo a sexualidade dela. E aí eu te pergunto, a coisa vai se resolver? Não, como dizia Freud, ela vai apenas sublimar. A neurose sai do extravasamento pela via de sensações noturnas de penetração e vai se expressar numa outra direção. Porque quando a gente não resolve o X da questão exatamente por aquilo que é o padecimento, a coisa não se resolve, ela apenas muda o objeto por intermédio do qual ela interage. E é isso que a gente precisa entender para a gente melhor tratar e cuidar de caso a caso. Ah, Felipe, você parece que nada você trata como se fosse o inimigo ou o espiritual. Eu até trato, tá? Mas eu reconheço que eu tenho alguns degraus que eu conscientemente tomo antes de concluir por essa ação. Porque depois de conhecer a psicologia humana, a gente percebe que a psicologia humana ela é capaz de produzir muita coisa.
E se você for estudar os quadros de histeria, de alucinação, meu Deus, você consegue ver um padrão na atuação. E se você entende o contexto onde a pessoa está inserida, isso aumenta tremendamente a probabilidade de você ver a associação do que ela padece com o contexto onde ela está inserida. E também depois de você entender o modo como atua o mundo espiritual, o mundo espiritual, ele não cria nada. Ele age apenas em razão daquilo que a gente oferece para eles como atrativo e alimento. E o que a gente oferece para eles como atrativo e alimento? É tudo aquilo que Jesus ensinou a gente a tratar na gente. Mágoa, ódio, rancores, desejos reprimidos, medos, pavores, culpas não resolvidas. Todos esses elementos, se não elaborados e não encaminhados de forma adequada, e o Evangelho de Jesus instrumentaliza a gente para isso, isso vai acabar sendo chamariz para atuações malignas, e eu considero essa possibilidade, mas eu reconheço que na minha leitura, principalmente quando eu visualizo o contexto e a natureza da reação que está sendo desencadeada ali no comportamento, eu reconhecidamente dou o primeiro passo para interpretar a coisa como sendo de natureza psicológica. E aí, só estreitando o laço e me aproximando da situação é que eu poderia ter uma conclusão ou uma percepção íntima, intuitiva, de ali, naquele caso, ter uma ação, uma influência maligna. Mas ainda que eu me depare com uma atuação e influência maligna, eu tenho uma parcimônia danada de chegar depois para um grupo de pessoas e ficar falando isso, porque eu sei que isso amedronta. Porque eu sei que isso impressiona pessoas. E eu não quero que o meu discurso fique impressionando, fragilizando e amedrontando face à paz de Jesus que ele nos comunica e a propriedade de segurança que ele nos oferece. Afinal de contas, você vê Jesus disseminando medo, mesmo ele sendo a solução. Não era medo que ele disseminava. O diabo aí vai pegar vocês, não. O que ele convidava era para refletir, perdoem, amem, mudem a mente. Era o que ele levava a gente para refletir. Então, mesmo que eu interagisse com uma coisa notoriamente maligna, dificilmente vocês iriam ver eu testemunhando isso por aí, porque isso é que acaba impressionando pessoas, e pessoas impressionadas acabam conferindo poder e autoridade para pessoas que, percebendo que a popularidade dela cresceu depois de disseminar uma experiência dessa natureza, aí o sujeito recai nessa armadilha e vira um presunçoso inventor de males. Inventor de males para depois vender soluções. Que a gente acorde para essa pegadinha e que está enredando tantas almas desnecessariamente. Desnecessariamente. Gente boa aqui do Instagram, obrigado pelos que puderam estar. Deixo aqui um beijão no coração e que Deus nos permita uma próxima ocasião. Se você gostou, entendeu por bem, curta e compartilhe esse conteúdo para ele circular. Paz e todo bem, gente boa, valeu!